Nós iniciamos a edição de hoje com uma entrevista exclusiva com o maestro Diego Peixe, ele que já está aqui nos nossos estúdios, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, que é sobre o espetáculo musical Brilha Jesus, que retorna a Taió após 8 anos. E a edição de hoje já começa então com esse bate-papo aqui com o maestro Diego Peixe. Diego, muito bom dia, uma satisfação te receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Educadora. Bom dia, Emerson, e todos os ouvintes da Educadora. Para mim, um grande prazer, né, poder estar aqui para falar desse grande espetáculo musical Brilha Jesus. Diego, e durante os últimos meses, na verdade, a gente já iniciou lá na metade do ano, mais ou menos, a divulgar o retorno do espetáculo aqui para Taió. E o amigo ouvinte que está acompanhando a nossa programação, que também é um internauta e acompanha as notícias lá do portal educadora.com, talvez não conhece o projeto, não participou da primeira e nem das outras edições, e para ele vai ser uma novidade, mas para algumas pessoas que já conhecem, sabem a grandiosidade que é esse projeto. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu a ideia de criar o espetáculo musical Brilha Jesus, e também como foi a experiência da primeira edição, que já se faz quase 10 anos atrás, né? Verdade, boa pergunta sobre a origem desse espetáculo. Quando chega nessa época de Natal, né, o que a gente mais vê, né, e mais se fala são luzes, presentes, Papai Noel e por aí vai, né? E quando a gente fala do Natal, tem um significado muito grande sobre o nascimento de Jesus. Mas o que na época eu fiquei pensando, por que Jesus veio? Por que ele precisou nascer, né? Por que a gente comemora então essa data? Na verdade, desde a criação, né, do homem, que ele pecou, né, que ele se distanciou do Senhor ali no paraíso, em algo que Deus tinha criado maravilhoso para o ser humano, né, que o ser humano foi criado para adorar a Deus. Então nasceu o pecado, né, infelizmente, mas Deus, com sua infinita misericórdia e graça, proporciona então o plano da redenção humana, né, da salvação da humanidade através da vinda de Jesus. Então toda essa história foi criada, contada então desde a criação do mundo, o propósito do ser humano até o nascimento de Jesus. E a gente fez esse primeiro espetáculo em 2017 aqui em Taió, né? Ele é composto por orquestra, um coral, com teatro, dança, né? Tem toda uma equipe envolvida. Este ano vai passar de 100 integrantes, né, em palco, participantes que vão estar cantando, dançando, tocando seus instrumentos. E em 2018 a gente fez em Rio do Sul, 19 em Camboriú, e logo, infelizmente, a pandemia, né, em 2020, aí deu aquela esfriada, né, no projeto. Mas agora a gente está então retornando com tudo, com novidades. E algumas novidades eu vou falar só no dia do espetáculo ainda, né? E então é um prazer pra gente poder estar aqui falando sobre esse projeto. Diego, e uma coisa que chama bastante atenção é que não é apenas uma igreja que é envolvida, né? Mas a gente percebe aqui que são músicos, são pessoas envolvidas com cultura, pessoas que têm talento de várias denominações diferentes, até de outros municípios, né? Exatamente, é um projeto assim, eu diria, envolve todo o estado, né? Muitas cidades, Florianópolis, Itapema, Camboriú, Brusque, eu posso estar esquecendo alguma cidade agora, mas são muitas cidades envolvidas aqui, né? Trombudo, de Pouso, né? Do próprio Taió, onde a gente se reúne para fazer esse espetáculo. E é um projeto interdenominacional, ele não parte, né, de nenhuma denominação, de igreja. Então às vezes algumas pessoas recebem o panfleto, né, ali Brilha Jesus escrito bem grandão, né? Deve ser coisa de igreja. Não é um projeto cultural, né, que a gente desenvolveu então para cultura, fomentar a cultura no município, né, e trazendo essa realidade então do que é o Natal, né? Diego, e ao longo dos últimos dias nós temos acompanhado aí a dedicação do pessoal nos ensaios, porque já faz algum tempo, né, um espetáculo desse tamanho não é possível apresentar de um dia para o outro, é necessário muito ensaio. Eu queria que você observasse um pouco qual que é a importância de tantas pessoas, de tantos lugares diferentes com o mesmo objetivo, e também a importância do apoio do poder público num projeto dessa grandiosidade, né? Do município compreender que realmente é importante para Taió ter esse tipo de evento, porque aqui no nosso município, durante alguns anos,
A gente não tem eventos cristãos de uma grandiosidade dessa, né? E a gente vê que o Brilha Jesus, ele veio há quase 10 anos e, pelo que parece, ele veio para ficar, né? Com certeza, Emerson. Falando assim do voluntariado das pessoas, né, são muitos que nos ajudam, né? Os músicos, os cantores, dançarinos, enfim, são todos voluntários, né, para esse projeto. A gente não tem nenhum fim lucrativo com isso. Porém, a contrapartida, a gente sempre pede uma parceria com a prefeitura, né? Senão fica muito difícil para a gente realizar, né? Se não fosse por eles, né? A Câmara de Vereadores está ajudando. Se eu for citar nomes aqui, tem empresas, né, que ajudam. Muitas pessoas com doações através de uma ação que a gente fez. Então, assim, o pessoal realmente comprou a ideia, né? Vestiu a camisa. Tanto os participantes como as pessoas indiretamente também. Quando fala desse projeto, é algo assim que toca o coração, porque ele é muito emocionante. Eu tenho certeza que quem for assistir esse espetáculo vai ficar marcado, porque todos que assistiram em 2017 falam até hoje, quando vai voltar, vai voltar, né? Mas como você diz, não é um projeto também que a gente consegue fazer todo ano, né? Especialmente no mesmo lugar, né? A ideia então é expandir, levar, estar fora, né? Eu até gostaria de fazer uma observação falando desse projeto cultural. Nós teremos a presença das meninas cantoras na abertura do evento. Então, a convite meu, né, lá com a regente Denise, que faz um grande trabalho aqui em Taió. Então, eu convidei elas para fazer essa abertura. Depois as autoridades falam e aí inicia o espetáculo musical. Diego, e quando a gente fala aí da base desse projeto, que é o roteiro, a parte musical, a própria parte artística, como que ela foi composta? Para o amigo ouvinte ter uma noção. Foi só você? Teve mais pessoas que ajudaram a escrever todo esse projeto? Como é que funcionou essa questão dos bastidores? É bem interessante a pergunta, né? Quando nasceu esse desejo, em se tratar de um programa de Natal, né? Um projeto de Natal, não tem como fugir da Bíblia, né? A Bíblia que tem todo o passo a passo de como foi, né? Então, foi feito um estudo pela palavra de Deus, de toda essa sequência, né, de como foi acontecendo, e as composições são de fato inéditas, são minhas, né? Eu fui escrevendo as letras, são 16 canções e a parte instrumental também. Porém, eu busquei parcerias, né? A gente sozinho não faz nada, né? Então tem o maestro Tirceu, também o Eliú de Camboriú, tem a prof. Adri, né, da dança aqui em Taió. E então nós 4, assim que iniciamos conversando, fazendo muitas reuniões, trocando ideias de como seria. E assim foi um trabalho na época, né, de uns 6 meses mais ou menos, escrevendo e compondo e arranjando e mandando para o pessoal treinar em casa, né, os áudios e assim, se vocês pudessem saber assim, como contagia nos próprios ensaios. Eles estão cantando e ficam arrepiados, eles mesmos, sabe? A gente mesmo que está ali na execução, é algo assim grandioso mesmo, sabe? Diego, então eu queria que você deixasse aqui o convite oficial e também falasse acerca do horário e como vai funcionar a questão da entrada para quem quiser participar ali amanhã no Centro Cultural 25 de Julho. Isso, então o início é às 19h30, mas eu já aviso a toda a população aí, cheguem antes, tá? Cheguem cedo. A gente está até hoje espalhando as cadeiras lá e vai vir mais cadeiras de fora, né? Porque a gente sabe que o local enche mesmo e a expectativa é muito grande. Inicia 19h30 então, e você traz 1 quilo de alimento, né? A nossa sugestão com parceria com a CDL, né, de Taió. Então eles vão estar recolhendo esses alimentos para fazer uma distribuição depois, que vai ficar em Taió, né, para o povo aqui. Ok, então Diego, obrigado por sua presença. Lembrando ao amigo ouvinte que todos os detalhes estão disponíveis lá no portal educadora.com, basta você pesquisar lá Brilha Jesus e você vai encontrar todos os detalhes, e essa entrevista na íntegra também estará logo mais disponível lá no portal educadora.com. Diego, muito obrigado, e qualquer novidade, projetos futuros aí, os microfones da Educadora estão à disposição. Muito obrigado.